Atos capítulo 9. E Saulo, ainda respirando ameaças e com o desejo de matar contra os discípulos do Senhor, apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, dirigidas às sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns da seita do caminho, homens e mulheres, os conduzisse amarrados a Jerusalém. E quando ele já estava no caminho, em viagem, já perto de Damasco, repentinamente viu-se cercado pelo resplendor de uma luz do céu. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor lhe disse: Levanta-te e entra na cidade, e ali te dirão o que deves fazer. Os homens que viajavam com ele se detiveram, sem poder falar, ouvindo na verdade a voz, mas sem ver a ninguém. Então Saulo levantou-se do solo, e abrindo os olhos nada via, e guiando-o pela mão, introduziram-no em Damasco. Ali esteve 3 dias privado de sua visão, sem comer e sem beber. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, a quem o Senhor lhe disse em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e procura na casa de Judas a Saulo de Tarso, pois eis que ele está orando. E teve uma visão de um homem chamado Ananias, que entrava e impunha-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Mas Ananias respondeu: Senhor, não é de hoje que eu vi a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui também tem autoridade para dar da parte dos príncipes, dos sacerdotes, para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome aos gentios e aos reis e aos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto lhe convém padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, aquele que te apareceu no caminho por onde andavas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram de seus olhos como umas escamas, e voltou a ver instantaneamente, e levantando-se, foi batizado. E tendo-se alimentado, fortaleceu-se. Depois, Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que, ora, estavam em Damasco. E logo entrou nas sinagogas e pregava que este Jesus era o Filho de Deus. E estavam atônitos todos aqueles que o ouviam e diziam: Não é este o que assolava aqueles que invocavam este nome em Jerusalém, e não veio aqui por isso, para levar aos tais aprisionados aos príncipes dos sacerdotes? Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, comprovando que Jesus era o Messias. Tendo passado muitos dias, os judeus resolveram em conselho matá-lo, mas a deliberação deles chegou ao conhecimento de Saulo, e eles vigiavam as portas de dia e de noite para arrebatar-lhe a vida. Então os discípulos, tomando-o de noite, desceram-no pelo muro dentro de um cesto, e, tendo chegado a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe-o aos apóstolos e lhes contou como ele vira o Senhor no caminho e que lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. E estava com eles. Assim entrava e saía em Jerusalém, pregando com denodo o nome do Senhor Jesus. E falava e disputava com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. E quando os irmãos conheceram os seus planos, conduziram-no até Cesareia e dali o enviaram a Tarso. Assim, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e andavam no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, e iam crescendo. E aconteceu que, enquanto Pedro atravessava por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida, e encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia 8 anos jazia num leito, porque estava paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e faze a tua cama. E ele logo se levantou. E todos os que habitavam em Lida e Sarona o ouviram, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope um discípulo chamada Tabita, uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas.
Ela abundava em boas obras e dava esmolas. E aconteceu naqueles dias que ela, adoecendo, morreu. E depois de a terem lavado, puseram-na no cenáculo. E como Lida estava perto de Jope, os discípulos ouviram que Pedro estava ali, e enviaram-lhe 2 varões, rogando-lhe: não tarde em vir ter conosco. E levantou-se Pedro e veio com eles. E quando chegou, conduziram-no ao cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes as túnicas e os vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, depois de tê-las feito sair do local, ajoelhou-se e orou, e dirigindo-se ao corpo disse: Tabita, levanta-te. Então ela abriu os olhos e, quando viu a Pedro, assentou-se. Então Pedro, estendendo a mão, a levantou, e chamando os fiéis e as viúvas, apresentou-a viva. E isto se tornou conhecido por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ainda permaneceu muitos dias em Jope, na casa de Simão, chamado o Curtidor.